Olá! 21 horas Brasil, 5 da tarde aqui em Los Angeles. Estamos ao vivo para a nossa live de domingo. Sejam todos muito bem-vindos. Olá, Ingrid. Como é que estão aí, meu povo? Aqui o final de semana foi quente, muito quente. Hoje a gente chegou nos 46 graus. Juro pra vocês que quando eu olhei o termômetro, quando eu vi no meu celular a temperatura, eu não acreditei. E vocês por aí, como é que passaram o final de semana? Amanhã é feriado no Brasil. Por aqui também vai ser feriado amanhã. Vai ser dia do trabalho aqui nos Estados Unidos. Eles celebram agora em setembro, então amanhã a gente vai estar aqui também de feriadinho. Falta pouco para chegar nos 50 graus, é verdade, surreal. Sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Vou pedir a colaboração dos que já se fazem presentes para apertar aí o coraçãozinho, que ajuda o Instagram a avisar mais gente que a gente já está ao vivo. Hoje o bate-papo vai ser com a minha mãe, que em breve deve estar entrando. Já entrou. Para quem não conhece, a dona Yara, a minha mãe foi professora de filosofia por muitos anos, tanto do estado quanto de escolas particulares. Deu aula para os pequenininhos no ensino fundamental, deu aula no ensino médio, deu aula em supletivo. E foi a minha principal escola aí de filosofia da vida inteira, a dona Yara. Inclusive uma fonte de inspiração muito das coisas que hoje eu faço, reflito e considero, vem muito aí dessa escola familiar. A filosofia está presente na minha vida desde que eu me dou por gente. A minha mãe já tinha feito uma live comigo lá no Dia das Mães, lá em maio. A gente falou sobre os aspectos dos conflitos morais que a pandemia também gerou aí na vida de todos nós. E foi uma live cheia de problemas técnicos. Eu acho que no dia o Instagram estava super sobrecarregado de lives e coisas, e celebração pelo Dia das Mães. E aí foi uma live que ficou super comprometida, a gente teve dificuldade de sinal, a imagem dela acabou não aparecendo. E eu fiquei de fazer uma nova live com ela. Espero que hoje corra tudo bem, que a gente não tenha nenhum problema. E o nosso assunto de hoje vai ser valores. E por que a gente conhecer os nossos valores é tão importante para a promoção da nossa saúde emocional. Então, quem chegou, curte aqui com o coraçãozinho para me ajudar aí o Instagram aí avisando. Tem naquele aviãozinho aqui embaixo na tela de vocês, esse aviãozinho vocês também podem avisar outras pessoas na rede de vocês que a gente está ao vivo. Tem alguém que possa se interessar pelo tema, vocês clicam aqui no aviãozinho, compartilham, marcam essa pessoa e essa pessoa recebe a notificação de que a live já começou. Então eu vou chamar, vou chamar a dona Yara aqui para junto na nossa conversa, no nosso papo. Eu sei, a minha mãe fala de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde toda a vida morei. E sei que esse final de semana foi muito chuvoso aí para os lados do Rio Grande do Sul. Eu espero que isso não comprometa o sinal da internet. Olá! Olá, mas eu tô sem imagem de novo. Não, mas eu já tô te vendo, já entrou a tua imagem. Para mim, pelo menos. Mas tá congelada. Para ti, a tua imagem tá congelada? Minha imagem tá congelada. Para mim não tá. Não? Então tá. Não. Então pra mim não, Qualquer coisa. eu não preciso ficar me olhando. Só tu conversa com o teu pessoal aí pra ver se o pessoal tá congelado. Vamos ver o que o pessoal nos diz aqui, se eles estão te vendo ou te ouvindo bem. Para mim aqui tá tudo normal. A Fá também disse que tá te vendo também. Tá, então eu não me vendo, tudo bem. Até ameniza o nervosismo? Já parou de chover aí, mãe? Ou ainda tá chovendo muito? Não, tá horrível o tempo aqui, horrível. Tá frio, tá chovendo, tá desagradável. Faz uma semana e a previsão é que a próxima semana vai ser igual. Bom, e aqui a gente tá com quase 50 graus. É surreal. 46 fomos hoje.
Muito bem, então, dona Era. Obrigada, né, pela segunda presença aqui. Eu também quero te agradecer e dizer que eu fico muito lisonjeada de estar aqui de novo contigo, chefe da família, já bem, que dê tudo certo em termos de técnica, apesar de eu estar congelada. Tu segue congelada para ti? É realmente uma responsabilidade maior a minha de participar da tua live pelo fato de ser minha filha. Eu espero que não comprometa a nossa conversa. Vai estar ótima, porque também é bem da verdade que esse tema já foi tema de muita mesa de refeição na nossa família, já foi tema de muito cafezinho, já foi tema de muito papo cabeça com a minha mãe. A gente conversa aí bastante, filosofa muito juntas também. Então é como se a gente tivesse aí numa reunião nossa de mãe e filha. Hoje só com algumas pessoas a mais nos assistindo. Muito bem, Lúcia. Então eu estou absolutamente à tua disposição. Então tá, vamos lá. Uma pergunta que você comece. Eu vou dar uma contextualizada, porque esse trabalho que eu venho realizando há alguns meses já aqui no perfil sobre promoção de bem-estar e saúde mental, ele passa muito pela gente entender o que nos faz feliz, o que nos realiza na vida, qual é a nossa percepção de uma vida feliz, realizada, com sentido, né? E dentro desse trabalho que eu venho realizando, eu acredito muito que esse processo ele se dá dentro de um amadurecimento, de um desenvolvimento, de um aprofundamento do nosso autoconhecimento. Né? Acho que a gente só consegue identificar o que realmente faz sentido para nós, o que realmente nos faz feliz, quando a gente consegue se conectar com a nossa essência. E os valores, eles são muito parte da nossa essência. Né? Se a gente começa a pensar em termos da psicologia e do comportamento, e se a gente começa a entender os fatores do nosso comportamento e da nossa personalidade como uma cebola, né? Que tem diversas camadas, os valores, eles estão lá numa das camadas mais centrais da nossa cebola, né? Eles estão lá muito, muito na nossa essência. Então, eu acredito que passar pela reflexão do que são os nossos valores, ou como estão os nossos valores em cada momento da nossa vida, passa por entender o que é importante para nós, o que é prioritário para nós. Então, eu considerei que esse tema era muito pertinente para o assunto que eu abordo aqui no perfil. Entendi, né, e sei, obviamente, que a filosofia conversa muito, reflete muito e estuda muito essa questão também dos valores. Então, a nossa ideia hoje, que a gente vai aqui trocar, eu e a mãe, é justamente sobre os aspectos tanto filosóficos quanto psicológicos dos valores e por que, como o título da nossa conversa diz, e por que é tão importante conhecer eles para a promoção do nosso bem-estar emocional. Então, acho que de começo é bom a gente começar falando sobre o significado de valores, né? A definição dos valores. E aí eu entrego para ti. Tá bom. Então, eu ia propor justamente para a gente começar pela concentração. Filosofia é altamente teórica. Né? Então, é muito importante a gente ter muito claro o que são valores à luz da filosofia, e depois nós vamos ver à luz do senso comum. Então, eu busquei esse conceito no dicionário de filosofia muito conceituado, que é do Milton Tapiaçu e do Danilo Marcondes. Tá? E eles dizem o seguinte, que são valores dentro da conceituação filosófica. Então, vou me permitir ler. Então, diz o seguinte, do ponto de vista ético, os valores são os fundamentos da moral, das normas e regras que prescrevem a conduta correta. No entanto, a própria definição desses valores varia em diferentes doutrinas. Tá? E eles complementam dizendo o seguinte, que, na verdade, a noção filosófica de valor está relacionada, por um lado, àquilo que é bom, que é útil, que é positivo, e, por outro lado, é a prescrição, ou seja, a prescrição de algo que deve ser realizado. Então, vocês veem a importância do valor. O valor é alguma coisa que deve ser realizada,
à luz da filosofia, aquilo que é bom e positivo. Então, vamos simplificar um pouco agora, sair da questão conceitual e filosófica. Valor é aquilo que é importante para nós em determinado momento da vida, né? Num momento ou numa determinada situação. Isso que eu acho mais importante. Aquilo que norteia as nossas decisões, que orienta a nossa conduta e que dá significado para a nossa vida. Isso são valores. Ele é como que uma bússola das nossas decisões, das nossas atitudes, do nosso fazer. O conceito, a ideia de valor está vinculada à ideia de ética, né? A ética na filosofia tem um aspecto também um pouquinho diferente do senso comum. A ética na filosofia faz a reflexão sobre as noções, os princípios fundamentais da vida moral. É assim que a ética é tratada na filosofia. E a outra coisa que é importante a gente definir, que valor, ética e moral não são sinônimos. Os valores são esses fundamentos, as diretrizes, aquilo que nos dá diretriz. A ética é essa reflexão que se faz sobre as questões morais. E a moral é o conjunto de normas, de regras, que determinam o comportamento do ser humano em sociedade. Então, valor e moral não são a mesma coisa. Bem, esse é o conjunto de conceitos que determinam que vamos nortear a nossa conversa, para a gente não misturar muito as coisas. Isso, acho que isso que é importante, a gente ter... É importante a gente definir algumas coisas. Por exemplo, eu vou dar um exemplo, tá? De como os valores entram na nossa vida e como eles mudam. Porque você vai dizer assim, mas os valores são permanentes? Os valores, como valor, são. Mas eles são, a gente situa esses valores na nossa vida nos diversos momentos que se apresentam. Eu vou dar um exemplo bem elementar. Um homem perdido no deserto. Um homem perdido no deserto, o maior valor dele naquele momento é a sua sobrevivência, e para a sua sobrevivência ele precisa de água. Então, a água passa a ter um valor maior, vinculado ao valor básico de sobrevivência. No momento que ele encontra o recurso, que ele encontra um oásis, aquele que toma sua água, a sua sobrevivência está garantida, não que o valor sobrevivência desapareça, porque o nosso valor fundamental é a nossa sobrevivência. Só que, naquele momento, ele deixou de ser decisivo. Perfeito. É só para a gente situar. Perfeito. Porque aí não é uma questão moral, aí é uma questão de valor. Perfeito. Tá, e eu acho que é importante para partirmos todos da mesma página, e por isso que a gente vai entender e que a gente vai desenvolver mais a nossa conversa, mas por eles serem individuais, né, eles podem ser compartilhados, podemos ter valores compartilhados, mas a gente vai ver que hierarquias de valores, a forma, né, de empregar isso na tua vida é muito individual. E isso vai fazer toda a diferença quando a gente fala em promoção de saúde, né, emocional. Mas a gente... Desculpe, tu acha que tu tocasse num valor, num aspecto importante. Nós vamos tratar aqui fundamentalmente da questão de valores morais ou de valores humanos, como está se dizendo agora. Se fala muito mais em valores humanos do que propriamente em valores morais. Tá? Então, nós vamos tratar muito mais disso, porque existem os valores elementares, são de sobrevivência. Tá? Existem, mas nós vamos tratar aqui na nossa conversa muito mais vinculados a valores morais e valores humanos. E aí eu acho que talvez o nosso ponto de partida seja entender da onde que surgem, onde é que se formam os nossos valores, né? Porque nós somos seres biopsicossociais, né? Então a nossa formação, a nossa, enfim, né, psíquica, ela também se dá a partir de relações,
né? E essas relações começam na nossa família, são as nossas primeiras relações. E os nossos valores, eles vêm muito desta influência, né? Do que a gente vai recebendo como modelo, como referência de coisas que a gente vai incorporando como valores, né? E num determinado momento da nossa vida, a gente começa a ampliar nossa rede, né, de relações, e ter outras relações sociais, e falando do ponto de vista, né, da criança ainda, do desenvolvimento, o primeiro ambiente, talvez, que ela comece a interagir socialmente seja a escola. E aí eu acho que a gente começa em algumas questões também nessa construção de valores, que é essa relação família-escola, né? Que sim, a criança também vai ter, pelas relações sociais que são estabelecidas na escola, certas influências nas questões de seu valor, né? Mas a construção essencial, tu acredita, tu entende que ela vem essencialmente da família. Pelo começo da tua fala. Sim, inclusive pela tua experiência como educadora também, né? Além da própria filosofia, com toda a experiência de educadora, né? Eu acho que essa experiência vai valer mais do que propriamente, porque eu não sou filósofa. Eu fui professora de filosofia, eu não sou filósofa. Eu acho que a gente tem que partir de onde partiu a tua conversa. Tu, quando começaste a levantar, que aonde estão os valores? Fundamentalmente, os nossos valores estão na nossa consciência. Tá? E consciência se nasce com ela. Nós somos seres conscientes. Nós temos a capacidade da consciência. Isso nos caracteriza como seres humanos. Tá? A consciência. Então, nossos valores estão na nossa consciência. Como se desenvolve essa consciência? Essa consciência se desenvolve desde sempre. Eu não sei nem te dizer se ela já não começa a se desenvolver quando está na barriga da mãe, tá? Ou se ela começa a se desenvolver já no momento que ela nasce. Mas no momento que ela nasce, essa consciência começa a surgir. Nasceu lá como um embrião, ou nasceu depois, que saiu da barriga da mãe, tudo bem. Tá? Importante é que ela tem um momento em que ela brota, que ela começa a aparecer. A se manifestar. Ela começa a ser construída no momento que ela se relaciona olhando no olho da mãe. Uhum. Quando ela começa a se relacionar com a mãe, quando ela está sendo amamentada. Então, aí já começa a desenvolver um germe, vamos dizer assim, atual de consciência. Então, educar essa consciência, auxiliar a desenvolver essa consciência, é tarefa fundamental da família. É na família que isso acontece. É na família que se dá esse início de educação e vai se dar pelo resto da existência. Então, os valores são construídos. Tu citasse inicialmente a construção desses valores. A construção desses valores, ela se dá na família, fundamentalmente. E esses valores, eles não são estáticos, eles têm muita mobilidade. Uhum. E esses valores são extremamente influenciados pelo meio em que se vive, pelo meio familiar e pelo meio cultural. Claro. Os valores que nós temos no Brasil, no Rio Grande do Sul, ou em Porto Alegre, eles são relativos a esse ambiente. Os valores desenvolvidos na Índia provavelmente sejam completamente diferentes dos nossos, diferentes em termos, porque os valores básicos morais de respeito, de solidariedade, de amor ao próximo, enfim, do amor propriamente, esses não são regionais, esses são universais. Tá? Então, só que muitos deles também têm as suas relações mais sociais. E o início disso se dá fundamentalmente na família. E tu falaste da presença da escola. A escola tem um papel importantíssimo nisso, mas são papéis muito diferentes. A escola tem um papel formal. A escola tem um papel formal
instrutivo de uma instrução formal também. Tá? E a família não. A família tem as mesmas funções da escola, porque a família também vai desenvolver instrução, a família também vai desenvolver outras questões, mas de maneira informal. Uhum. A família não para e dizer, bom, agora nós vamos estudar valores. Não é assim que funciona na família. Na escola é. Uhum. Na escola tem momentos que a professora de filosofia vai falar em valores. E isso eu comecei a fazer no terceiro ano do ensino fundamental, quando eu comecei a trabalhar com as crianças. Claro que eu não dizia, agora para tudo e vamos falar em valores. Não, depois tem um outro formato do que tem no ensino médio, mas é formalizado. Tem um horário para se trabalhar tudo, e a família não. A família tem 24 horas, e a família trabalha com isso. E no meu entendimento, a família vai construir esses valores pelo exemplo. A família não vai falar, vai dizer assim, bom, agora nós vamos trabalhar com respeito. Não. A família será nas ações dos pais, a maneira como os pais se tratam entre si, a maneira como os pais tratam as pessoas que rodeiam, a forma como eu vou dizer uma coisa bem simples. A forma como o papai e a mamãe dirigem um carro é uma forma exemplar de valor. Eu vou dizer assim, pelo amor de Deus, o que tem que ter a direção do carro com valor? Tudo. A maneira como o pai dirige, a mãe, o pai ou a mãe, os pais dirigem, a maneira assintosa, desrespeitosa, de ultrapassar sinal. A criança que está sentada no banco de trás não sabe se o sinal está vermelho ou verde, para ela aquilo não representa nada naquele momento. Mas a atitude, sabe? Aquele palavrão dito pelo pai do carro, dirigindo ao motorista do outro carro, são exemplos. Será? Eu acho que sim. Eu particularmente acho que sim. Assim se educa. Se educa muito mais pelo exemplo do que pela fala, pela conversa. Sem dúvida. Não precisa de tudo. Ainda mais na primeira infância, né? A forma como tu vai conduzir os conflitos, a forma como tu vai administrar as relações, tua com a própria criança ou tua com qualquer pessoa, e a criança vai observar e vai absorver isso, e de alguma forma essas coisas vão se acomodando na nossa cabeça desde muito cedo e vão ganhando representações. E são justamente essas representações que vão sendo transformadas em valores, porque depois, quando a situação se apresenta de uma forma prática na nossa vida, na vida de uma criança, sei lá, brincando com os amiguinhos, interagindo com os irmãos, interagindo com outras pessoas, ele vai ter essas referências, né? E ele vai usar esses modelos. E aí essas coisas que ele vai experimentando e vão se consolidando, né, como valores enfim, né, na sua formação. E aí chega lá na adolescência e é o período normal que essas coisas começam a ser questionadas. E aí eu acho que, na verdade, eu quero pegar, porque eu não quero desmembrar a história da adolescência, porque daria um outro pano para manga, mas fazer um link no sentido de que a gente constrói, então, por que a gente foi lá na primeira infância? Porque é como se a gente pegasse, assim, uma prateleira de um estoque, sabe? Eu materializo, assim. E aí, então, na primeira infância, tu vai colocando, tu vai abastecendo essa prateleira com vários produtinhos. Então, cada produtinho desses são os valores que vão sendo incorporando na educação, na formação dessa pessoinha. E ao longo da vida, e provavelmente a adolescência vai ser o primeiro grande conflito, é onde tu começa a experimentar isso, né? Questionar se isso aqui, botaram aqui na minha prateleira, serve mesmo, não serve, funciona, não funciona, quero ver até onde vai. Mas, fundamentalmente, porque os valores ao longo da nossa vida, eles também vão ganhando novos significados ou novas prioridades, né? E aí, quando a gente fala em construção em promoção de bem-estar, o que me gerava bem-estar há 10 anos atrás não é a mesma coisa que me gera bem-estar hoje. E as pessoas entenderem, talvez, mãe, de a gente aprofundar,
Por que essa coisa, assim, ela tem que ser maleável? A gente não pode ser rígido nos nossos valores, né? Daqui a pouco acho que tem muitas vezes a percepção de que mudar é tipo assim, então tu deixou de acreditar naquilo, ou tu deixou de achar daquela forma, ou porque simplesmente mudam também as tuas percepções e as tuas prioridades e os teus valores tu não deixou de ser. Deixa eu pensar num exemplo aqui que agora não me ocorre. Um exemplo da água lá do deserto. Eu não deixei de primar pela minha sobrevivência. Mas eu tô com todas as minhas necessidades básicas atendidas. Então eu consigo agora pensar em alguma outra coisa, sei lá. A forma uma outra questão. Eu já não tenho aquela necessidade tão... Não que deixou de ser um valor, mas eles podem oscilar dessa forma? Eu não diria oscilar. Eu não diria que eles oscilam. Eu diria que eles assumem maior ou menor prioridade dependendo do momento que tu está vivendo. Uhum. Tá? Depende muito Porque, como eu disse no início, os valores, eles são acionados, vamos chamar assim de uma forma prática, acionados no momento das decisões. E as decisões têm que ser norteadas ou devem ser norteadas pelos valores. Não que só grandes decisões. Eu vou dar um exemplo meio radical, tá? E aí a gente pode discutir alguma coisa. Por exemplo, se eu entendo que a honestidade é um valor, e esse valor é importante para mim, e se isso para mim tem um significado, isso é importante. Uhum. Tem que ter um significado para mim. Agora, se eu não dou bola para a honestidade, é outra história. Mas um cidadão que tem a honestidade como um valor importante. Ele pode ser um funcionário de uma empresa, pode ser funcionário de uma empresa pública, privada, não interessa. E ele acenam para ele uma propina numa situação tal. Seria bom. Tá? Esse valor vai ter que vir à tona. Então, é o momento que ele aciona o valor. Uhum. Não, mas aí, não, eu não vou aceitar propina. Eu não vou, não quero, não cabe dentro da minha valoração, dos meus princípios, a desonestidade, porque propina é algo desonesto. Tá? Muito bem. Agora vamos ampliar essa história. O cidadão esse está numa situação financeira um pouco difícil, está com algumas dívidas, tem lá algumas dívidas, e que esse dinheirinho viria muito bem a calhar para ele botar a vida financeira dele em dia. Aí está o dilema do valor. Uhum. Nesse momento que os valores, ou esse valor que eu fiz um exemplo, se torna importante, porque ele vai ter que priorizar o que para ele é importante, que é a honestidade, e fazer aquelas contas que ele pode vir a pagar com calma, parcelando, enfim, encontrando alternativas. Mas aí já é um reflexo dos teus valores, porque dependendo da situação financeira, pode ser que seja a família, que é a quem ele vai ajudar com esse dinheiro, seja um valor que se sobressaia e ele entenda que o da honestidade, então, se justifica em função de um valor que é família, quer ajudar, enfim, né? Se solucionar o problema do filho, da mãe, do pai. Nós vamos chegar na questão agora do que o valor representa para a nossa saúde emocional. Uhum. Nós vamos ter que ter cuidado, porque ele pode fazer esse raciocínio perfeito que tu está fazendo, de dizer que naquele momento a família, porque papapá. Agora, dependendo da forma como ele construir isso dentro dele, de ter aceito um determinado propina, abandonando um valor que para ele era importante e sobrepondo o outro, que também é importante, né? Ele cria um dilema que pode levantar problemas de ordem emocional, vai ficar aqui, a consciência dele vai ser acionada e ele pode ter uma questão. Ou ele pode não, tu sabe? Porque assim,
tem o dilema moral da coisa, né? Então, assim, o fato é um ato criminoso, socialmente entendido como criminoso, que haveria uma consequência a essa pessoa. Se ele assume isso como uma consequência possível e assume as consequências, mas ele ainda assim conscientemente diz, não, mas eu ainda ajudar a minha família, tarará, tarará, talvez para ele, tu entenda que não necessariamente pode ter um reflexo de saúde aí, porque ele tá sendo coerente com o valor dele, ele pode estar não sendo coerente com os valores morais, né? Porque ele está infringindo. Mas a família é um valor moral também. O amor à família é um valor moral. Sim, mas aí nesse caso que tu colocou, foi uma coisa que enfim, ele entendeu ali. Esse exemplo é radical, tá? Eu te trazer um exemplo radical para ver que os conflitos entre os valores existem, dependendo da situação. Só que, felizmente, na nossa vida cotidiana, nós não temos esse nível de desafio a toda hora. Né? Só que na nossa vida, os valores aparecem de uma forma tranquila. Por exemplo, o respeito que a gente tem com outras pessoas é um valor tranquilo. Tu exerce o respeito no teu dia a dia, se é que o respeito é valor, tu exerce esse valor com tranquilidade, sem trauma. Né? Até um determinado momento. Mas então, aí eu acho que é um ponto. Se os teus valores de relação são valores também bem claros para ti. Porque se a gente pegar exemplos de relações tóxicas, por exemplo, abusivas, né? E que muitas vezes as pessoas se sujeitam ou, né, se colocam nessas situações e tem muito a ver também, né? Não dá para dizer, simplificar e dizer que é isso, né? Mas também tem muito a ver com essa questão dos valores também do autorrespeito, sabe, do meu autocuidado, né, que eu vou daqui a pouco deixando, colocando lá em segundos planos e aceitando certas coisas na minha vida, sei lá, por quais razões, que aí poderiam ser inúmeras, né? Sei lá, por uma questão de estabilidade financeira, por exemplo, então eu fico numa relação porque existe porque aquela pessoa me sustenta, porque aquela pessoa me garante certas coisas de sobrevivência, né, básicas, e aí então eu me sujeito a certas relações abusivas, a gente teria aí inúmeros casos que entram nisso também. E que são, obviamente, assim, eu não quero simplificar e achar que são de fácil solução e de simples solução, porque não são. Mas eu acredito muito que quando a gente pensa que pessoas, aí falando dessa relação com promoção de saúde emocional, de bem-estar e saúde emocional, quando a pessoa começa a ver que seja a situação que ela se encontra, que aquilo tá gerando desconforto, que aquilo tá colocando ela num nível de insatisfação ou de descontentamento, que tá gerando ansiedade, que tá gerando estresse, que tá gerando depressão, né? É porque aquilo de alguma não tá mais fazendo bem para ela. E que muitas vezes resgatar essa qualidade de vida, resgatar esse sentido das coisas, passa também por revisitar os nossos valores. Porque aí a gente faz recontata, né? Reanalisa, reorganiza e começa a fazer uma visão mais crítica da nossa vida e das coisas que a gente está, da forma que a gente está conduzindo a nossa vida, das decisões que a gente está fazendo, das coisas que a gente está priorizando, do que a gente está abrindo mão, e começa a pensar isso em relação aos nossos valores. E esse exercício ele é muito interessante, porque daqui a pouco tu começa a te dar conta que, na verdade, está sendo tão sofrido porque é isso. Tu não está atendendo algumas questões que são primordiais lá na tua essência, sabe, no núcleo da tua cebola que a gente falou no início. E que isso vai gerar conflitos na tua vida, vai gerar situações mais, sei lá, dramáticas, mais críticas, né, mais desgastantes. Eu gostaria de completar algumas coisas aí. Todos nós, todos os seres humanos têm os seus valores. Não existe uma pessoa que não tenha... O que precisa muito
E aí a base da questão é o autoconhecimento. Uhum. Porque nós precisamos ter claro quais são os nossos valores, e para isso a gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer-se e conhecer muito claramente aquilo que é importante para nós. Se eu Uhum. colocasse a questão das relações abusivas, e essas relações abusivas têm sido muito frequentes no tipo de mundo que nós estamos vivendo, e elas passam por aquilo que tu julga que seja importante para ti. E se os valores para ti são realmente importantes, se tais e tais valores são importantes, tem que ter muita clareza. Muita clareza também com o conhecimento. Sim. Eu tenho que saber o que é bom para mim. Não, isso não se chama de egoísmo. Isso não é egoísmo. Isso é clareza de quem eu sou. E essa construção, eu gostaria agora de falar muito com os pais e com as mães, essa construção, ela é lá do começo da vida, lá daquelas orientações primárias, tá? Em que se consolidam essa clareza e esses valores fundamentais. Tá? Que esses são permanentes. Né? Aí eu posso não precisar daquele valor naquele momento que eu colocasse, como eu também coloquei, mas ele está ali. E ele é importante. Uhum. Então, tomar consciência dos valores. Esses valores têm que estarem muito bem consolidados no início da nossa vida. Da vida da criança, da vida do adolescente. Né? Para que ele, quando chegar na vida adulta, essa base seja bem sólida, bem construída. Né? Para ele poder ter uma vida feliz. Uhum. Porque se ele continuar gerando constante conflito de valor, em que ele não saiba se determinar ou determinar as suas decisões, ou em determinado momento da vida tem que tomar decisões difíceis, mas que sejam boas para ele, dentro dos seus conceitos de ser feliz, de ser saudável emocionalmente, ele tem que ter muita clareza. E isso é construído lá, tá? Começa a ser construído lá dentro da família. Uhum. Eu acho muito importante. Sim. Porque hoje, eu não quero desviar o teu foco, mas hoje a gente questiona muito, hoje, nessa situação que nós estamos vivendo de pandemia, de isolamento social, essas coisas brotaram mais, essas questões vieram mais à tona. Até o mês de janeiro, fevereiro, dezembro do ano passado, essas questões estavam um pouco submersas. E essa situação que nós estamos vivendo hoje trouxe essas questões à tona com mais clareza, porque hoje a gente para pensar nas ações que nós temos diante da vida que nós estamos levando isoladamente e das questões sociais que se tornaram importantes, veja bem, para a sobrevivência. Porque esse movimento todo gerado pela pandemia nada mais foi também do que uma necessidade de rever a hierarquia de valores, né? Exatamente. Então é isso que apareceu. Eu não quis desviar, mas ele trazer para essa questão. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito importante. E eu acho que muitas das crises individuais, claro que tivemos aí crises sociais, econômicas, tarará, mas muitas crises individuais que surgiram e de pessoas com quem eu acompanho, enfim, surgem dessa revisão de valores, né? De revisitar e de tu rever e de tu repensar a tua vida e essa consciência vir à tona do que tu estava priorizando, do que tu estava valorizando, de como é que tu estava conduzindo a tua vida, do que realmente estava fazendo sentido para ti ou não. E às vezes, quando a gente, falando aí do processo de autoconhecimento, é normal que nessa tomada de consciência, né, tenha uma queda vamos dizer assim, no ânimo, né, que a pessoa se sinta até mais depressiva no início desse processo,
porque ele também faz parte dessa reconstrução, né? De se reconectar, de pegar esses valores e de reorganizar isso para dar um novo sentido, para dar uma repaginada. Por isso que a gente não consegue colocar as coisas de uma forma tão estática. Tem decisões que a gente toma na vida, talvez há 10 anos atrás, e aí compartilhando a minha experiência profissional, que é agora uma coisa que eu tenho conversado muito aqui também em várias lives, decisões que eu tomei há 10 anos atrás, que hoje não fazem mais sentido na minha vida hoje. Né? Então, assim, é um processo também difícil, porque muitas vezes a gente se apega àquilo que a gente decidiu e a gente entende que então a gente não pode mudar, porque a gente se comprometeu com outros, ou porque a gente assumiu aquilo para a vida. Só que chega uma hora que isso começa a ficar muito pesado, porque ele vai perdendo o sentido, né? A gente vai se transformando, as nossas experiências de vida vão somando, né? Eu não sou mais a mesma que eu era há 10 anos atrás, né? Então as coisas ganham um ressignificado. E se eu não faço esse olhar, e se eu não faço essa reorganização, eu me desrespeito. E aí tu falou da questão do egoísmo, né? Porque pensar em si, e eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes vem essa carga emocional, né? As pessoas acham que se colocar em primeiro lugar é egoísmo. E que, na verdade, não está desrespeitando ninguém em se respeitar, né? Bem pelo contrário, eu acho que aí tu tá fazendo, o que tu estiver fazendo pelos outros vai ser ainda mais verdadeiro, porque vai estar em coerência com o que tu realmente acha. Tu não vai estar fazendo pelo outro uma coisa que é uma obrigação que tu acha que não deve ser feita. Não, tu entende que aí tu não vai estar fazendo a coisa de uma forma verdadeira e com sentido para ti. Batendo fundamentalmente na questão do valor. Uhum. Essas reflexões que faz a respeito qualquer ser humano faz a respeito das suas ações, é claro que elas não podem ser, os valores não podem ser alguma coisa que te privam. Pelo contrário, os valores têm que ser alguma coisa que te deem felicidade, porque tu está cumprindo com aquilo que tu acredita realmente. Então, o fato de há 10 anos atrás os seus valores serem, as suas ações estarem voltadas para alguma coisa, para algum objetivo, perfeito. Porque, na verdade, os valores eles são a base. Tu não mexeu nos seus valores. Tu tomaste decisões da tua vida, mas os fundamentos continuam. Então, nós não podemos nortear o nosso momento. O meu momento hoje de professora aposentada e de uma mulher de 72 anos é totalmente diferente de 20 anos atrás. Então, mas isso não mexeu nos meus valores. Uhum. Porque os meus valores são fundamentos. Mexe nas minhas ações, que são o quê? Norteadas pelos meus valores. Uhum. São ações diferentes, mas são ações que são fundamentadas naquilo que eu acredito. Uhum. O que eu acho que não prejudica, mas aquilo que nos causa desconforto, essa palavra, é nós violarmos esses valores. Que as minhas ações hoje, com 72 anos, fossem e violassem os valores que eu sempre tive, só porque eu sou velha. Não, aquilo que eu acredito continua sendo valor. A maneira como se manifesta, isso é outra coisa. Agora, me parece que é essa questão fundamental da educação da família, que é onde tu lastra isso. Sabe, o lastro vai ser feito aí. Depois se consolidam na vida no adolescente, no jovem adulto, e assim vai. Mas tu tem um lastro, eu não consigo dizer outra coisa agora. Tu tem um lastro que te dá sustentação. No meu entendimento, um lastro moral, então os valores. E eu acho que um outro ponto importante que tu também comentou, e acho que pode ser aí vamos pegar esse último gancho para a nossa conversa, são as influências, né?
porque a gente falou muito da família e acho que é uma base fundamental, mas a nossa cultura, a nossa sociedade influencia muito também nos nossos valores, ainda que não na construção deles, mas muitas vezes até nessa hierarquia, vão influenciando essa hierarquia, né? E a gente, e quanto mais desconectados com o nosso autoconhecimento, mais vulnerável a essas influências a gente vai ficando, né? E isso já foi cientificamente provado. Eu queria ter trazido o nome dos pesquisadores que fizeram aquela pesquisa do choque lá depois da Segunda Guerra, em que submeteram algumas pessoas, né, a aplicar choque. Eles ficavam numa sala, eles não viam em quem que eles estavam aplicando choque, né? Mas eles eram instruídos a fazer um choque, porque alguém estaria recebendo um choque no outro lado, em função de uma penalização que estaria recebendo, e iam recebendo ordens de aumentar essa carga, né, até um ponto de chegar numa carga que seria, inclusive, fatal para aquela pessoa lá do outro lado. E são poucas as pessoas submetidas a essa pesquisa conseguiram chegar num ponto de dizer, não, eu não vou fazer isso. Eu não vou aplicar um choque, eu não vou ser responsável pela morte de alguém, pela execução de alguém. Eu não consigo, eu não vou. Porque vinha essa pressão de autoridade, né? O contexto era a Segunda Guerra, era depois de todo, né? Enfim, um contexto histórico ali também de um acontecimento. Mas o que ficou, a pesquisa, enfim, demonstrou é que a autoridade é uma coisa que nos coloca muitas vezes nesses dilemas de valores, né? E outras tantas formas, aí de uma forma super, enfim, extrema, né? Mas se a gente for pensar em formas leves e até meio subconscientes, assim, hoje, todas as questões de internet, influenciadores e tararã, isso vai nos passando mensagens e quando a gente vê, a gente está tomando decisões ou agindo de certa forma que talvez nem condizam com os nossos valores, com aquilo que realmente faz sentido para a gente. A gente está buscando alguma coisa ou se espelhando em alguma coisa que faz sentido para o outro, e aí a gente acha que a gente vai conseguir a mesma coisa que o outro, mas aquilo não faz sentido para mim, aí eu não obtenho os mesmos resultados, e aí eu caio em depressão, por exemplo, né? Sem dúvida. Agora, uma coisa importante, Lúcia, a gente fala na hierarquia, só que me parece que nós temos que, cada cidadão, cada pessoa tem que ter consciente os seus valores, porque essa hierarquia, ela é mutante, dependendo do tipo de decisão que tu tem que tomar. Por exemplo, eu trouxe aquele exemplo do suborno, porque ali envolvia honestidade. Mas naquele momento, naquela situação, o valor que se impõe é esse. Num outro momento, numa relação amorosa, não é. É outro tipo de honestidade que vai entrar, que é essa honestidade relacionada a respeito. Então, sabe, essa questão de colocar esses valores, assim, essa escala não pode ser rígida. Ela é uma escala que ela vai alguns valores vão se tornar mais importantes naquele momento do que outros. O importante mesmo é saber quais são os valores que vão nortear a tua vida, as tuas decisões, para te tornar uma pessoa feliz, realizada, tranquila das suas ações, eu acho que isso também, né? Aprendendo a viver das tuas decisões, das tuas escolhas, né? Porque muitas vezes as nossas escolhas, elas são importantes e coerentes para nós e outras pessoas não vão concordar com elas. Só que se isso não tá tranquilo e seguro para ti, sabe? Isso vai ter um peso e tu vai estar fazendo por outros e aí não por ti. E aí é quando a gente entra nessa questão, mas daí eu tô sendo egoísta de tomar essa decisão? Não, acho que tu tá sendo respeitoso contigo. Tu tá te respeitando, se isso realmente faz sentido pra ti. Tu não vai agradar todo mundo, não é todo mundo que vai concordar com a tua escolha, né? Que a gente até brinca quando o pessoal nos pergunta, mas a família de vocês aceitou quando vocês decidiram se mudar para os Estados Unidos? Não, ninguém bateu palma e disse, que bom que vocês estão indo embora, né? Mas essa era uma decisão nossa. E algumas pessoas aceitaram com mais grado, outras com menos grado. Mas se eu fosse esperar pela aceitação de toda a minha família, eu não vinha. Mas essa foi uma decisão. Se a gente for agradar a todos, nós não vamos nos agradar.
Os outros podem ficar felizes e nós não vamos ficar felizes. Exato. Tá? Então, mas aí também, exato, coisas... tem certas coisas que a gente tem e que a gente também, às vezes, enfim, possibilidades de dizer, se não der, a gente vai voltar, porque a gente não ia abrir mão de ser brasileiro, nunca mais ia poder, né? Eu não seria, nesse caso, não seria uma decisão que não daria para reverter. Mas eu acho que essa coisa de a gente entender quando a gente vai tomar uma decisão e tá bem baseada nos nossos valores, no que a gente acredita, no que faz realmente sentido pra gente, a gente inclusive fica mais tranquilo, mais fortalecido, talvez não tranquilo seja a palavra, mas fortalecido de encarar as pessoas que vão dizer que tu tá fazendo a pior escolha, que tu tá fazendo a coisa certa, que tu não devia fazer isso. Sempre vão ter as pessoas que vão nos dizer essas coisas. Eu diria que a pessoa vai ficar mais segura. Ela vai se sentir mais segura. Ela vai se sentir segura daquilo que está fazendo e, consequentemente, vai arcar com as consequências de forma também mais segura. Porque toda decisão, ela implica numa consequência. Quando a gente toma uma decisão, desde a mais elementar até a maior, a mais séria, sempre há consequência. E sempre vai esbarrar ou bater em alguém. Sabe? Toda decisão que a gente toma, nós não vivemos em ilhas. A gente vive em sociedade. E todas as nossas decisões, elas vão esbarrar em alguém ou em alguma coisa. Só que, se nós tomarmos uma decisão fundada naquilo que a gente acredita e que são os nossos valores, as consequências também serão arcadas. Eu acho que isso é muito importante, porque isso implica em responsabilidade. Isso. Tá? Mas por isso que essas decisões, especialmente essas que são mais críticas, obviamente tu não vai tomar no impulso, mas o exercício de entender quais são as consequências, onde vão estar as dificuldades em tu bancar a tua escolha, né? Essas são todas coisas que tu pode fazer de forma organizada, planejada, consciente e antever certas coisas, não que a gente vai ter controle, mas assim, antever certas coisas, para também fazer o exercício se tu tá seguro dessa decisão, especialmente essas, vamos dizer assim, mais complexas, porque a gente toma 1000 decisões durante o dia. A gente tá sempre decidindo, a gente passa o dia inteiro decidindo coisas. Né? Aí outra coisa, né, Lúcia, que é importantíssimo, a gente erra, viu? Sim, claro, a gente erra nas nossas decisões também. A gente erra, e a gente erra mais do que acerta. Tá? A gente tomou a decisão mais consciente, a decisão mais elaborada, arcamos com as consequências, mas isso não significa que vai dar certo. Uhum. Pode dar errado. Não, por isso, porque tu não tem o controle absoluto da situação. Daqui a pouco as coisas vão acontecer fora do teu controle. Mas elas são, para o indivíduo, para a pessoa, apesar de ficar chateado, de ficar constrangido, de ficar até deprimido, porque não deu errado, mas foi uma decisão tomada por ele. Porque é muito melhor as decisões serem tomadas conscientemente, com base naquilo que a gente acredita, do que se é aquela decisão tomada, não, mas foi o fulaninho que me disse que era para fazer. Uhum. E sabe que a filosofia trata isso muito claramente na filosofia do existencialismo, viu? O existencialismo é uma doutrina filosófica que começou com Sartre e hoje ela está em desuso e tal, mas ela é muito interessante, né, porque ela conduz a isso. E ela é tida como uma filosofia ateia, que não, ela é uma filosofia da existência. E ele conduz a filosofia, Sartre, conduz essa filosofia de forma muito interessante, porque ele nos mostra isso, a responsabilidade pelas nossas decisões e como é importante tomá-las. Uhum. E não empurrar a culpa para o outro. Não, mas eu fiz isso porque o pai mandou. Tu fizeste, né? Então, o pai mandou. Eu fiz isso porque os meus amigos fizeram. Não é do pai. A culpa é porque tu fizeste. E isso é uma coisa difícil da gente aceitar, viu? Uhum. Então, essas coisas, eu insisto, que essas coisas básico,
O básico está lá na construção familiar. Tá? Porque eu tenho muito claro isso na minha vida. Eu sempre fui norteada muito pelo meu pai. Tá? E ele é um temperamento complicado. E as pessoas da minha família que estão ouvindo, ou que estão assistindo, sabem que ele era uma pessoa muito complicada, mas ele era uma pessoa assim, que disse, bom, agora arca, então, com as consequências. Eu te ajudo. Ele tinha uma coisa muito interessante. Ele dizia assim, minha filha, eu vou te mostrar que tem um poço, um buraco na estrada. Eu vou te dizer, cuidado, porque tem um buraco ali, tá? E tu cai no buraco, tu cai. O máximo que eu posso fazer é te dar uma mão para te levantar. Mas quem cai no buraco, eu te avisei que existia um buraco. Tu quis, muito bem. Agora, arca com as consequências, o máximo que eu posso fazer é te estender a mão para te ajudar. Eu nunca mais esqueci isso. Lições do seu Belisário. Mãe, nossa hora está chegando ao fim. Nossa hora está chegando ao fim. Finalmente saiu nossa live sem problemas técnicos. Que bom. Obrigada. E a gente nem abriu para pessoas perguntarem, se quisessem perguntar. Não, algumas. Eu vi que surgiram alguns comentários. Surgiu uma pergunta. Yara, parabéns pelas tuas filhas. E é evidente que a fruta não cai longe do pé. Querida Simone. Não sei quem é, mas tudo bem. A Simone, eu conversei com ela. A Simone foi minha psicóloga. Eu conversei com ela aqui na live de empatia. Me lembro, eu assisti, eu assisti todas. Olha, eu quero me desculpar se as coisas não correram exatamente como as pessoas tinham uma expectativa, mas eu confesso que foram feitas de coração. Tava ótimo, obrigada. Para quem chegou depois, não conseguiu ver a live desde o início, ela vai ficar salva aqui no meu IGTV e eu vou colocar ela lá no meu Facebook, no meu YouTube, também no canal do YouTube, no Lúcia Petrucci de Mello, para quem quiser compartilhar com outras pessoas que por acaso não estejam aqui no Instagram. Obrigada, gente. Obrigada, mãe. Boa semana aí para vocês. Um beijo no pai. Tá bom? Beijo, pessoal. Gente. Bom domingo, bom resto de fim de domingo aí para todo mundo. Boa semana. Nos vemos no próximo domingo. Beijos. Tchau, tchau. Gente, reforçando, vai ficar salvo no IGTV e vai ficar salvo lá no meu canal do YouTube. Para quem não conhece, Lúcia Petrucci de Mello. Se inscreva. Beijos. Até domingo que vem. Tchau, tchau.